Muito bem. Eu já tinha comentado isso, quando estavam só o José e a Bruna. A gente vai concluir hoje o método de Galerkin, tá? A gente vai olhar para uma outra forma da gente montar o vetor independente, quando a gente tem valores discretos, tá? Ou quando a gente tem até a função f do problema, e com essa função a gente determina os valores dessa função nos nós da nossa malha, da nossa discretização, e aí a gente usa essa informação para montar o vetor. A gente vai fazer isso. E vamos alterar o programa, né? Vamos incluir isso no nosso código, aquele que, peço desculpas, eu esqueci de compartilhar o collab que a gente fez na quinta-feira com vocês, mas eu compartilhei hoje, tá? Se alguém não recebeu a mensagem, é porque eu estou sem o e-mail da pessoa. Por exemplo, Marco, eu não tenho o seu e-mail, eu não achei seu e-mail, talvez até você já tenha me mandado e-mail, mas quando eu tentei compartilhar com você, o Google não encontrou o seu e-mail. Então, por favor, coloque o seu e-mail aqui no comentário, para eu poder compartilhar com você as coisas, tá? Outra coisa, eu pediria que vocês também se inscrevessem, quem não se inscreveu ainda, lá na nossa sala de aula do Google. Tá? Eu vou reenviar o convite, porque eu pretendo usar a sala de aula no mínimo para a gente se comunicar. Ok? Bom, então, antes da gente começar, eu queria mostrar para vocês uma pequena alteração que eu fiz no nosso programa, tá? Quero explicar para vocês rapidamente o que eu fiz. Que não estou conseguindo compartilhar. Agora vai. Vocês já devem estar enxergando aí o nosso código, tá? Bom, a gente tinha parado aqui, ó. Aqui, justamente quando exibindo o vetor solução da resolução do sistema linear, tá? A gente tinha parado aqui na quinta-feira. Eu incluí uma coisa simples, tá? Mas que espero que sirva também como um aprendizado para vocês, que é exibir o gráfico da solução numérica, ok? Bom, então eu fiz isso aqui, ó. Estou fazendo isso aqui, nessa parte do código, e aqui, de fato, exibindo. O que eu estou fazendo aqui, ó? O que eu estou fazendo aqui? Eu tive que tratar o dado, tá? Por quê? Porque a saída da resolução do sistema linear é um vetor com 5 posições. Por quê? Porque nós temos 5 pontos da discretização nos quais estamos calculando o valor da função U. Tá? Lembrando que nós temos condições prescritas, Dirichlet, então nós temos valores prescritos nos extremos, 0 e 1, x igual a 0, x igual a 1. Então, se vocês olharem, se a gente olhar lá em cima, eu vou lá para cima, para a gente ver primeiro, olha, essa é a discretização. Repara que inclui os pontos extremos, 0 e 1. Tá? Mas a dimensão do meu problema não inclui esses pontos. A dimensão do meu problema, né, é referente a esses 5 nós aqui internos. E é por isso que o vetor solução do sistema linear tem 5 posições. Mas eu quero ser capaz de exibir tudo. Eu quero ser capaz de exibir a minha solução, inclusive nos extremos. Então, é por isso que, nessa partezinha do código aqui, eu criei um outro vetor chamado uplot, que, ou seja, são os valores da nossa função U, né, da solução numérica, mas é um vetor que eu vou usar para plotar o gráfico. Então, eu defini ele com a dimensão de 1 mais 2. Qual é a dimensão do sistema? É 5 mais 2 unidades, que se refere aos extremos. Então, 7, ele tem 7 posições. Sendo que a primeira posição
é o valor zero, porque é o valor prescrito. A última posição também é o valor prescrito, ok? Igual a zero. E eu preencho o meio dele com os valores da própria UH. Só que deslocado aqui, ó, a posição do vetor está deslocada em uma unidade, ou seja, o primeiro elemento da solução numérica vai entrar na segunda posição desse meu vetor uplot, e assim sucessivamente. Então, a gente pode colocar aqui um print uplot só para a gente ver o que está acontecendo. Então, repara aqui, ó, ele começa com o primeiro valor zero, depois os valores que a gente calculou no sistema linear, que estão aqui em cima, tá? São os mesmos valores, e a última posição também igual a zero. Com isso, com esse vetor de 7 posições, eu consigo dar esse comando aqui, olha como o comando é simples, olha, esse aqui, ó. Eu peço, primeiro eu importo a biblioteca gráfica, tá? do Python, e eu estou importando essa biblioteca com o nome PLT, tá? Só, em vez de eu escrever, então, matplotlib.pyplot, basta eu escrever PLT. Tá? Então, eu escrevo plt.plot. Plot é a função que está na biblioteca PLT, ok? E a gente dá dois vetores. Claro que esses vetores têm que ter a mesma dimensão, o vetor x, que é a discretização do nosso domínio, e o vetor uplot que eu acabei de montar. E aí, então, faço também isso nessa linha de baixo aqui, com esse parâmetro O, aqui, olha, ele plota só os pontos. Então, na linha 2, ele plota os pontos, mas interligando os pontos com segmentos de reta. Na linha 3, ele plota os pontos, tá? Então, a gente obtém esse gráfico aqui, tá certo? Bom, então aí agora a gente tem já uma ferramentazinha para a gente ver o resultado. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Eu acho que vale a pena, antes da gente ver até o vetor F, né, montado de outra forma, a gente usar uma solução que a gente tem a solução analítica, né? Usar um problema, considerar um exemplo que a gente tem a solução analítica. Aí eu pergunto, vocês montaram esse exemplo, como eu tinha pedido para vocês? Marcelo, não cheguei a fazer, não. Não chegou a fazer. Tá. Alguém fez? Bruna, você tinha falado alguma coisa aí. Então, eu só trabalhei com as variações daquela polinomial que você deu como exemplo. Qualquer outra que as raízes fossem ser 0 e 1. Tá? Não tem problema a gente trabalhar com ele, não. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Escreve para mim no comentário aí qual foi o polinômio que você montou. Tá bom, x que multiplica x2 menos 1. Claramente, esse é um polinômio que satisfaz as condições de contorno, certo? Bom, e aí você aplicou o operador, né? Então, você fez L aplicado a essa função, né? E aí você encontrou quem para a função f? Então, eu não continuei, só pensei na função. Tudo bem. Então, beleza. Então, a gente vai fazer isso, tá? Então, deixa eu compartilhar, então, agora aquela folha de papel. Bom, tá aí, então, a nossa folha de papel. Eu copiei a última parte, né?
que a gente tinha feito justamente em relação a f, né? Com f, a função f, dado do problema, uma função qualquer, a gente tem essa definição aqui para os elementos do vetor f, né? Aí, o livro até dá o exemplo, no caso de f de x ser igual a x, ele deu esse exemplo, mas a gente vai fazer uma coisa mais geral, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Opa, já comecei mal aqui. Bom, vamos pegar um exemplo, então. Vamos pegar o exemplo que a Bruna está considerando, né? Ela está considerando o seguinte. Ela está considerando a função u de x ser igual a x que multiplica x2 menos 1. Ela pegou essa função porque ela percebeu que u no ponto 0 e u no ponto 1 valem 0. Então, ela é uma candidata, né? A solução de algum problema. Mas qual seria esse problema? A gente vê que o operador L é menos alfa u x mais beta u. Esse é o operador. Então, a gente tem que aplicar esse operador a essa função, tá? Então, a gente vai ter aqui menos alfa. Bom, a derivada segunda aqui é x ao cubo. Então, vai ficar 3x2 e menos x. Ah, não. Eu derivei uma vez só. Peraí. A gente tem que derivar duas vezes, certo? A função aqui, deixa eu colocar aqui, ó, é x3 menos x. Então, derivando duas vezes, vai dar, derivando uma vez 3x2 menos 1, derivando segunda vez, vai dar 6x, certo? Então, aqui é 6x. Mais beta, a própria função. Então, é x e multiplica x2 menos 1. Ah, vamos só escrever isso aqui um pouquinho. Então, vai ficar menos 6 alfa x mais beta x ao cubo menos beta x. Então, essa aqui é a nossa função f de x. Tá? Então, repara, nós partimos da solução para encontrar f. Então, a gente vai colocar essa função aqui no nosso programa, tá? Eu vou copiar ela aqui nos comentários, com u de x igual a x, que multiplica x2 menos 1. Teremos, então, f de x. Teremos f de x igual a menos 6 alfa x mais beta x ao cubo menos beta x. Tá? Bom, então, vamos lá para o nosso programa. Muito bem. Então, vamos lá para cima, aonde o alfa e beta a gente vai manter como 1, ok? A nossa função f, aonde está a nossa função f? A gente já colocou aqui direto esse vetor f que está considerando o f de x igual a x, não é isso? Se não me engano. Vocês se lembram disso? Acho que é isso mesmo. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai definir a f como sendo... Como sendo, então, a função... Alguém pode me dizer ali qual que é a função? É menos 6 vezes alfa X mais beta x3 x ao cubo. É assim mesmo, x ao cubo no Python? Caio? Não, Marcelo, são dois asteriscos. Ah, 2 asteriscos, né? Isso. Tá. Menos beta x vezes x.
certo? Então, essa aqui é a função que a gente está considerando. Então, relembra isso aqui, eu não lembro. Essa aqui é a solução quando f é f de x igual a x, não é isso? Alguém pode me relembrar isso? Se eu não me engano, essa função que a gente usou embaixo pegou do livro do Mauro, não foi? Eu acho que foi. Deixa eu olhar aqui no... h-1 sobre 6, 3x... então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer para a gente não perder isso. Vou apagar isso aqui. E vou colocar um comentário aqui, ó. Aqui estamos considerando f de x igual a x, como está no livro, tá? Só para a gente não perder essa referência, vamos deixar tudo como está aqui, e vamos colocar aqui embaixo a gente aqui vai colocar outro exemplo. Repara que a gente vai manter Ralph beta igual a 1, então a matriz não vai mudar, tá? Nós vamos manter Ralph beta, vamos manter a discretização, então não vai mudar a matriz K. Tá? Aqui nós vamos considerar f de x igual, então, a menos 6, vou copiar isso aqui. Tá? Então, essa é a nossa função, beleza? Nós temos que ser capazes, pessoal, de incluir essa função no nosso problema, tá? Bom, o vetor, como eu não estou mudando a discretização, o vetor vai ter a mesma dimensão, eu vou copiar essa parte aqui, tá? Só que eu não posso mais dizer que a minha f é isso, porque ali era o caso específico para f de x igual a x. A minha f agora é uma outra função, tá? Bom, é claro que vocês podem pegar essa função, substituir nas integrais e calcular na mão, no braço, como o livro fez no caso de f de x igual a x. Vocês podem fazer isso? Claro que podem. Mas isso dá muito trabalho, pessoal. Imagina, agora eu quero um outro exemplo, quero uma outra f. Eu tenho que pegar caneta e papel e ficar calculando? Isso é uma coisa pouco prática, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês como que a gente generaliza um pouco o cálculo do vetor f. Ok? Vale dizer que não é ainda o caso mais geral. O caso mais geral é quando a gente calcula a integral numericamente. Tá? Ainda não é, mas a gente está se encaminhando para isso. Tá? Então, eu vou compartilhar de novo essa tela aqui. Tá certo? Bom, vamos lá. Então, uma outra forma que a gente tem, outra forma de determinar o vetor f. O que a gente faz? A gente discretiza o vetor f. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte. Nós vamos considerar os valores da função f, tudo é f, né? Confunde um pouquinho, da função f nos nós. Tá? Então, a gente pode criar um vetor que a gente pode chamar de f vetor, sei lá,
por falta de nome melhor, esse F vetor índice I, tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Então, F vetor índice I, ele vai ser, na verdade, o valor da função no nó xi. Tá certo? Bom, e aí o que a gente faz? Aí a gente usamos as funções de interpolação φ para representar F. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que a função f de x, ela vai ser um somatório, vou usar aqui j de 1 até m, de f, deixa eu mudar o nome aqui, eu não vou chamar de f vetor, não, vou chamar simplesmente de f minúsculo, tá? Tá, pessoal? Aqui o F minúsculo. Esse F minúsculo não é o mesmo vetor do F maiúsculo. Tá? O F maiúsculo é o vetor independente aqui do sistema linear. F minúsculo são só os valores discretos da função F. Tá? Então, a gente vai representar aqui o FJ vezes Φj em x. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando as funções de interpolação para representar a função f. Tá? Reparem que qual vai ser o valor, se eu representar f dessa forma, né? Qual o valor disso aqui quando x for um nó xi? Tá? Então, repara que se x for igual a um nó xi, o que a gente vai ter? A gente vai ter o somatório j de 1 até m, de fj, πj, xi. E a gente sabe, né, como a gente definiu essa função de interpolação, isso aqui é diferente, né, isso aqui não só diferente de zero, mas é igual a 1, se j é igual a i, e é igual a zero, se j diferente de i. Então, a gente percebe que essa função aqui só é diferente de zero, e em particular igual a 1, quando j é igual a xi. E ela é zero em todos os outros nós da discretização. Então, isso aqui é exatamente igual a fi. Então, o que eu posso afirmar, então, com isso? Que fi é igual a f em xi, como de fato é a minha construção desse vetor. Tá? Ou seja, essa representação, ela representa bem a função nos nós da discretização. E fora desses nós? Não me interessa. Porque o meu domínio é discreto. Fora dos nós que eu defini, da minha discretização, não me importa o que está acontecendo, eu nem preciso deles para fazer as contas. Tá? Bom, então, o que a gente tem agora? A gente sabe que o elemento do vetor independente, ele é dado pela integral de f π de x. Tá? Isso é por definição. Bom, então, por definição, isso é a integral de 0 a 1 de f de x, π de x dx. Bom, mas agora eu estou representando a minha função f, né, usando as funções de interpolação. Então, eu vou substituir aquela expressão. Então, aqui vai ficar de integral de 0 a 1, somatório, j de 1 até m, fj, πj, π dx.
Bom, logicamente, aqui eu posso tirar o somatório dentro da integral. F e J são constantes, são valores numéricos. Então, isso aqui vai ser o somatório J de 1 até M, de F, J, integral de 0 a 1, πi vezes φJ. Bom, a gente consegue simplificar um pouco mais. Tá? Bom, por que a gente consegue simplificar um pouco mais? Vamos relembrar aqui uma coisa. Vou fazer aqui sempre esse desenho, até que isso fique no sangue aí de vocês. Tá? Vamos relembrar que se aqui eu tenho um nó xi, aqui o xi menos 1, e aqui o xi mais 1, aqui é minha função de interpolação, π. Ok? Bom, vamos lá. A φJ pode estar aqui, ou mais à esquerda, pode estar aqui, ou mais à direita, que o produto vai ser zero. Esse produto de φ por φJ, vamos relembrar, só é diferente de zero quando a minha φJ estiver aqui, ou aqui, ou aqui em cima. Tá certo? Então, essa variação do J aqui, essa variação tão grande de 1 até M, na verdade, ela é desnecessária. Tá? Então, a gente já começa que meu elemento da posição I, do vetor F, ele vai ser, então, o somatório de J indo de I menos 1 a I mais 1. Né? Eu não preciso considerar o produto, todos esses produtos fixado I está fixado, eu não preciso variar J de 1 até N, porque eu sei que a maior parte desse produto aqui vai ser zero. A não ser quando J for igual a I menos 1 e I mais 1. Então, o somatório aqui já fica simplificado. Tá? Aqui, φJ. E outra coisa, essa integral aqui eu não preciso integrar de 0 a 1, pelo mesmo motivo, porque eu sei que esse produto aqui vai ser zero na maior parte das vezes. Então, aqui a gente vai integrar de xi menos 1 a xi mais 1 πi φJ. Entenderam essa passagem? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Beleza. Bom, então, o que acontece? Basta a gente agora calcular, né? E a gente pode também, sabendo que a função, essas funções são definidas por partes, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode separar, mais uma vez, a gente pode separar essa integral. Tá? A gente pode separar essa integral. Bom, a gente pode integrar aqui de xi menos 1 a xi, certo? Então, aqui φ φJ. E separar agora de φ de xi a xi mais 1 também, de φ φJ. Esqueci aqui, dx. Tá certo? Bom, de novo, pessoal, essas contas aqui a gente já fez, quer dizer, a gente não fez explicitamente, né? A gente já passou por essas contas aqui quando a gente calculou os elementos da matriz K. Aparece esse tipo de integral aqui, de φ por φJ, aparece nos seus diversos, nesses diversos segmentos aqui, né? De xi menos 1 a xi, de xi a xi mais 1, isso aí, a gente já passou por isso. Tudo bem que a gente não fez a conta, eu vou até pedir que vocês fizessem essa conta, né? Então, assim, também não vamos fazer essa conta agora, tá? Essa continha de cálculo 1. Ficar fazendo usar a definição correta de xi, para J aqui, depende se J for xi menos 1, xi, xj,
né? A gente teria que abrir esse somatório aqui, dar valores de XJ e depois ficar fazendo aqueles cálculos. Isso já está feito no livro, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu não sei de cabeça essa expressão, mas eu vou pegar aqui do livro. Deixa eu só me ajeitar aqui, para eu poder ver tudo ao mesmo tempo. Bom, então, pronto. Tá? Nós temos, então, que a integral de xi menos 1 a xi de φ menos 1 dx é h menos 1, hi menos 1 sobre 6. Tá? A gente tem que a integral de xi menos 1 a xi mais 1 de φ é 1/3 de hi menos 1 mais hi. E a integral de xi a xi mais 1 de φ mais 1 é hi sobre 6. Tá? Então, de novo, peço que vocês façam essa conta uma vez na vida de vocês, guardem o papel com todo carinho, tá? Esse é o tipo de conta que a gente faz uma vez na vida. Depois já usa o resultado. Tá certo? Bom, então, aí a gente vê o seguinte. Com esse resultado, né? Cada elemento do vetor F vai ser Fi menos 1, Hi menos 1 sobre 6, mais Fi, Hi mais Hi menos 1 sobre 3, e aqui Fi mais 1, Hi sobre 6. Repara que só aparecem, de fato, 3 parcelas por causa disso aqui, né? Só tem 3 parcelas nesse somatório. Por causa do suporte compacto, as parcelas ficam reduzidas, tá? Então, essa é uma outra forma da gente determinar os vetores, os elementos do vetor independente do sistema linear. Tá? Então, é isso que agora eu gostaria de fazer. Eu queria implementar, convido vocês a gente ir lá no nosso programa e implementar, porque agora a gente vai conseguir, o programa vai ser capaz de considerar qualquer f. No exemplo que a gente fez na quinta-feira, f de x era igual a x. Ponto. Agora não. Agora a gente vai poder montar, resolver por Galerme aquele problema para uma f qualquer. Tá? Então, eu peço que alguém fique de olho nessa expressão aqui, porque eu vou parar de compartilhar essa tela, vou voltar para o código. Bom, tá aí o nosso código. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar um vetor. Vamos fazer o seguinte, vamos montar um vetorzinho que eu chamei lá nas notas de F índice I. Eu tinha chamado inicialmente de F vetor. Então, a gente vai fazer isso, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, olha. Eu vou chamar esse cara aqui de F vetor. Tá? Então, ele vai armazenar o quê? Vai armazenar os valores dessa função f nos nós da malha. Tá? Agora, uma diferença é que eu tenho que armazenar em todos os nós da malha, não apenas nos nós nos quais a gente vai calcular o. Eu tenho que armazenar, inclusive, nos extremos. Se vocês olharem a expressão que eu acabei que a gente acabou de chegar nela, né? O F maiúsculo índice I depende do valor desse vetor que eu estou criando agora em I menos 1. Então, na primeira posição
do vetor independente do sistema, eu vou precisar do valor da função no nó zero, no nó em que x é igual a zero. Então, por isso que eu vou definir esse vetor com 7 posições, no caso desse nosso exemplo. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte. Percorre os valores até aqui de menos 1, tá certo? Tá? Não, de menos 1 não, de mais 1. Tá? Então, eu vou montar o vetor aqui como sendo f calculado em xi. F. Tá? Vocês repararam que eu copiei o código anterior, né? Isso, quando a gente programa, a gente faz muito isso. A gente aproveita código, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, copia e só muda o que tem que mudar. Tá? Vamos ver se esse vetor está sendo, de fato, bem calculado. Deu um erro. Por que deu um erro? Qual é o problema? Ô, Marcelo, Índice 6 está fora. Está fora aqui, ó. Repara, DIN é 5. 5 mais 1, 6. Não, então é mais 2, né? Porque a dimensão desse nosso problema, como a gente montou a discretização, a dimensão é 5. Eu estou incluindo 2 pontos, que são os pontos extremos. Então, o vetor tem dimensão 7. Tá? Pronto, tá aí, então, o vetor F. Agora, está correto esse vetor? Será que está correto? Deve estar, né? Por exemplo, para x igual a 1, isso vai ficar menos 6, mais 1, menos 1. Então, deu menos 6. Tá certo. Eu diria que está correto esse vetor. Então, vamos lá. Que vetor é esse? Vamos colocar aqui. Este vetor armazena os valores da função f nos nós da discretização, incluindo x igual a 0 e x igual a 1. Tudo bem? Vocês entenderam a montagem desse vetor? Sim, sim, tá tranquilo. Tá? Então, a partir de agora, quando vocês quiserem mudar, rodar outros exemplos, vocês vão mudar essa função f aqui. Tá? Então, ele vai ficar mais robusto o programa. Bom, agora nós vamos fazer o quê? Agora a gente vai montar o vetor f. Tá? Então, eu vou aqui em cima de novo e vou copiar esse código. Eu vou aproveitar ele, tá? Vamos colocar ele aqui embaixo. Um comentário. Aqui vamos montar o vetor f do sistema linear. Acho que é o mesmo comentário que eu já estava em cima. Então, eu vou recriar o vetor f, né, com zeros, e simplesmente vamos operar agora essa expressão aqui, pessoal. Tá? Que é a expressão que a gente acabou de chegar nela nas notas de aula. Alguém está com essa expressão aí? Eu posso tentar ver aqui na minha tela? Também? Minha tela... eu estou sem a segunda tela. A segunda tela faz muita falta para dar aula. Bom, consegui abrir aqui. Então, como a gente acabou de ver, isso é o quê? Isso é o f vetor índice olha só, eu vou escrever como está lá, literalmente. Depois a gente vai ter que corrigir, tá?
A expressão é f vetor i menos 1 vezes h i menos 1 dividido por 6. Essa é a primeira parcela. A segunda parcela é o f vetor i multiplica h i mais h i menos 1 dividido por 3. Somado com f vetor vezes h i dividido por 6. Eu pergunto para vocês, está correto? Antes de rodar. Acho que estão faltando os extremos, não? Não, eu não diria que está faltando os extremos, não. Por quê? Nos extremos eu já conheço o valor de U. Então, os extremos não geram equação, não geram incógnita. A questão não é essa. Talvez você tenha pensado certo e falado uma outra coisa. Tá? O problema é o seguinte, pessoal. Vamos entender como é que funciona essa variação aqui. E como é que funcionam os vetores no Python. Vamos lá. O meu vetor, eu vou até escrever um pouco aqui embaixo para vocês acompanharem. Tá? O vetor x, ele começou do 0. Era o primeiro nó. Depois, se não me engano, era 0,2, etc. Tá? Até chegar ao ponto 1. Então, o meu vetor x, eu incluo os extremos. Ok? Bom, o f vetor, como é que ele foi montado? Ele foi montado com f no ponto 0, f no ponto 0,2, né? E assim foi até f no ponto 1. É por isso que esses dois vetores aqui, nesse nosso exemplo, ambos têm dimensão 7. Tá? Que são 5 nós internos, nos quais a gente vai calcular a solução aproximada, mais os dois extremos. Porém, esse vetor independente tem dimensão 5. Ok? E aí, o que acontece? Quando a gente faz esse for aqui, né? Vou copiar aqui, ó, for in range, isso aqui faz com que i assuma os valores 0, 1, 2, até o quê? DIN menos 1. Isso é uma característica do Python. Tá? Quando você diz, olha, eu quero que o i esteja no intervalo até DIN no nosso caso é 5, ele vai de 0 a 4. Tá? Ele vai de 0 a 4, ou seja, 5 valores, mas começa do 0 e, logicamente, para um valor antes da variável que está aqui. Tá? Então, se a gente olhar agora a nossa expressão aqui na linha 6, o que vai acontecer? Olha, o i vai começar com o valor 0. Então, ele vai calcular o primeiro elemento do vetor f, cujo índice é 0. Ok, infelizmente o índice é 0. O primeiro índice de um vetor em Python é sempre o 0. É uma pena, mas é assim. Então, a gente tem que se acostumar a pensar dessa forma. Tá? Então, de fato, aqui vai ser f0. Tá correto. Mas só quando ele chegar aqui, o que vai acontecer? Ele vai procurar no vetor chamado f vetor o elemento que está na posição 0 menos 1. E aí, logicamente, existe uma... enfim, tem um significado isso, mas para nós, posição menos 1 não existe. Estão entendendo o que está acontecendo? Então, apesar dessa aqui ser a expressão correta, baseado no que a gente acabou de fazer no papel, eu preciso fazer uma adaptação nesses índices, para que ele pegue
a posição correta. Então, quando eu estou calculando o primeiro vetor, o primeiro elemento do vetor do sistema linear, ele vai depender do primeiro elemento do vetor F vetor, que se refere a quê? A F na posição 0 aqui, ó. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que andar uma unidade nesse F vetor aqui, ó. É que ele aparece, e ele apareceu aqui, só que eu não tinha colocado o índice, seria aqui I mais 1, né? Aqui seria I mais 1, certo? Então tem que colocar I mais 2. Vocês concordam comigo? Mas aí quando chegar no final vai faltar índice também, né? Vai faltar índice também? Vamos lá, ok? O último aqui vai ser 4. O I vai valer 4, tá? Então eu vou armazenar na posição 4 alguma coisa que depende da posição 4, 5 e 6. Sendo 6 a última O posição. último é. Então É tá verdade. correto. Então tá correto. Tá? Aqui, ele tem dimensão 7. Vamos escrever isso aqui então. Tem dimensão 7 com I assumindo os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, tudo bem. Então tá tudo bem eu colocar I mais 2 aqui. Por quê? O I vai parar no número 4, começou do 0 e parou no 4. 4 mais 2, 6, que é, de fato, a última posição desse vetor. Então, agora a gente adaptou a matemática ao computador. A linguagem que a gente está usando. Beleza? Bom, eu particularmente não sei se está correto. Por quê? Porque eu estou na dúvida agora no H. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá para cima e relembrar como a gente definiu o H. O H a gente definiu da seguinte forma, ó, H0, ó, de novo, isso aqui significa que I vai assumir os valores de 0 até DIN mais 1, ou seja, de 0, DIN mais 1 é 6, então ele tem que assumir 6 valores começando do 0. Então, ele vai começar do 0 e parar no 5. Então, o meu H aqui, eu tenho 5 posições. Tá? Tem alguém querendo entrar? Rafael. Vamos lá, que agora eu me perdi. Onde é que eu tô, pessoal? Ah, tô aqui. Tá, então o meu vetor H tem quantas posições? Eu me perdi? Alguém me diz? Ah, DIN mais 1. Ele tem 6 posições, porque são 6 subintervalos, né? 7 pontos no total, 6 subintervalos. Sendo que o primeiro elemento desse vetor é o tamanho, logicamente, do primeiro segmento, né? Então, vamos olhar lá para baixo. Vamos ver se está coerente. Olha, quando o I assume o valor 0, de novo, aqui vai ficar 0 menos 1. E não existe esse elemento na posição 0 menos 1. Então, aqui também eu vou tomar uma unidade. Ok? Será que está coerente agora? O que vocês acham? Olha, o último valor possível de I é 4. Tá? E I vai variar de 0 a 4. Tá? Quando o último valor aqui for 4, H mais 1 vai ser 5, que é, de fato, a última posição desse vetor. Ele tem 6 elementos, o vetor H, mas a última posição é o 5. Tá? Eu estou insistindo nisso, peço desculpas para quem já entendeu, ou para quem já sabe isso, mas para quem não sabe, eu estou insistindo nisso. Os vetores em Python o índice começa sempre do 0, então a gente tem sempre que adaptar as nossas fórmulas a isso. Tá? Então, eu acho que está correto, eu vou mandar ele executar. Olha, ele executou aqui alguma coisa.
Ele fez 5 posições. Tá certo? A gente pode fazer um teste com esse código aqui, com essa geração. Será que está correto isso, pessoal? Como é que a gente poderia verificar se isso está correto? Alguém poderia me dizer? Alguém teria alguma ideia? Nenhuma ideia? Acho que era bom colocar uma função conhecida, né? Para a gente saber como é que... Exatamente. Qual função que a gente conhece, pessoal, que a gente fez na quinta-feira? A função f de x igual a x. Então, para a gente testar rapidamente, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa linha aqui, vai se transformar num comentário, e eu vou colocar simplesmente isso. Tá? E aí a gente vai rodar de novo. Então, lá, f de x igual a x, olha como funcionou direitinho, 0, 2, 4, 5, 7, 9, 1, ou seja, a minha própria discretização. A gente chega aqui e roda essa parte aqui, deu esse vetor, tá? Eu vou copiar ele aqui, ué, mas não mudou nada no vetor? Ah, agora sim, agora rodou. Tá? Esse aqui é o vetor. Vamos fazer o seguinte, será que está igual? Vamos ver aqui em cima. Olha aqui, ó. E deu uma diferençazinha aí, hein? O que está acontecendo aí? Parece que está deslocando o índice. Parece que está deslocando. Parece que está deslocando. É verdade. Parece que está deslocando. Agora, quem será que está deslocando, hein? Agora eu estou na dúvida. Será que o que a gente fez na quinta-feira está deslocado ou o que a gente fez hoje está deslocado? Eu acho que o que a gente fez, porque tem o menos 1 ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o menos 1 aqui, ó. Que a gente não pensou nisso na quinta-feira. Pois é, aí ele vai buscar o último valor do vetor. Exatamente. Pessoal, esse comentário do Caio, quando você tenta buscar num vetor o índice menos 1, sabe o que ele faz? Ele vai para o último elemento. O Python considera como se o vetor não fosse uma cobra, não, é como se fosse um círculo. Tá? Então, quando você põe, qual é o elemento na posição menos 1 do meu vetor? Ele vai lá para o último elemento, vai para a última posição. Então, isso aqui a gente tem que corrigir também. Tá? Então, nós vamos corrigir agora, ó, vou somar uma unidade no H. Opa, passou aqui, mais um. E aqui, né? Mais um, certo? E eu também tenho que corrigir no x, tá? No vetor x também, ó. X mais 1. Agora eu corrigi tudo. Oh, que maravilha! Olha, bateu certinho. Pessoal, que coisa estranha, né? A gente achava que estava certo quinta-feira, não estava. Ela não estava, porque a gente não corrigiu isso aqui. Programar é isso. A gente programa, tem que testar, testa cada coisa individualmente. Às vezes a gente acha que está certo, verifica. Às vezes a gente vai comparar com alguma coisa que a gente acha que está certo, dá errado. Aí eu faz exatamente essa pergunta que eu fiz. Não, mas quem está errado? O que eu fiz hoje ou o que eu tinha feito antes? Você questiona se o está certo, realmente está certo. Né? Cara, você tem que questionar o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem que questionar o que você fez. E olha, uma coisa de experiência de quem programa desde os 11 anos de idade. E eu nem sou tão programador pela quantidade de tempo que eu programo, não, tá? Mas eu programo desde os 11 anos. O erro pode estar em qualquer lugar. A gente tem a tendência de falar assim, não, ali eu não vou nem olhar, porque ali é muito simples. Já fiz aquilo ali 200 vezes. Eu duvido que o erro está ali. Aí você fica procurando o erro em outro lugar. O ser humano, por natureza, é teimoso e
fica procurando em outro lugar, aí faz conta, compara um monte de coisa. Aí até que um dia ele fala assim, não, eu vou olhar ali. Na coisa que você já fez 200 vezes, aí você vai lá e vê que tem um índice errado. Isso, olha, eu já passei tantas vezes por isso, apesar desses anos de programação, eu tenho essa tendência sempre de olhar sempre na mesma direção onde está um erro de um programa. Não façam isso. Confiram tudo, confiram as coisas mais simples possíveis, as contas mais simples possíveis. Confiram sempre tudo, ok? Bom, então, beleza, eu vou apagar isso aqui, que foi só um comentário. E aí eu vou fazer o seguinte, bom, já que a gente corrigiu uma coisa de quinta-feira, eu vou executar passo a passo tudo que a gente fez de novo na quinta-feira. Bom, tá aí a solução do nosso problema de quinta-feira, tá? Deixa eu só ver aqui se está tudo certinho. Aqui o plot. Aqui a solução do sistema. E aqui o plot, tá, parece que está tudo certinho. Esse aqui eu já rodei, já, né? Já rodei. Vamos agora mudar, então, vamos agora executar o outro exemplo, tá? Vou voltar, então, para o exemplo que a gente está rodando hoje. Vamos rodar isso aqui. Então, ele montou um outro vetor, né? Aqui montou o vetor F, independente. Agora falta a gente resolver o sistema linear. Então, eu vou aqui para cima, não vou digitar nada novo, não. Vou copiar. Aqui, ó. Vou copiar essa parte aqui. Resolvemos o sistema linear. Olha aí, resolveu o sistema linear. Tá certo? Bom, vou aqui na parte, vou copiar também a parte de gráfico, né? Primeiro aqui a montagem desse vetor que eu vou exibir, ou seja, eu vou incluir os pontos extremos, tá? Então, mantive isso aqui. Só que eu quero comparar agora, pessoal, a gente tem a solução analítica do problema, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui vamos chamar de o exato, tá? Vai ser, de novo, um vetor, que eu vou começar com zeros, dimensão mais 2 também, porque eu vou incluir os extremos, tá? E eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar esse mesmo comando aqui de repetição, esse for, e vou fazer o seguinte, o exato vai receber qual valor? A gente sabe qual é a solução exata do nosso problema. Vou definir aqui uma função chamada solução, que vai receber x, e vai retornar, então, x que multiplica x, eu não lembro, qual que é a solução analítica, o Bruna? É x2, né? x2 menos 1. x2 menos 1. Isso, pronto. Então, aqui a gente cria a função, e aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, solução em qual valor? Em xi. Tá? Aqui eu vou pedir para printar isso, vou pedir para printar chama de exata, né? Exato, é a solução. Tá? Opa, o que aconteceu? Eu não rodei a solução aqui, ó. Tem que rodar isso aqui primeiro. Pronto, agora roda essa. E aí a gente tem, então, os dois vetores, tá? Não gostei disso aqui.
Por que deu zero aqui? Não era para ter dado zero na solução exata. Aqui, ó. A solução exata em 0,9, por que ele está dando zero? Tem alguma coisa errada aqui. Quem me ajuda aí? Ah, porque eu estou rodando só DIN aqui, ó. Eu estou rodando só DIN. O plot... Não, aqui, ó. Aqui, eu já entendi. Eu tenho que criar o vetor como um todo. O exata do zero vai receber a solução em x0. Tá? E aqui embaixo também, ó. A solução exata em DIN mais 1 tem que ser a solução em DIN mais 1. Concordam comigo? E aqui também. Pronto. Pronto. Agora sim. Agora montou o vetor corretamente. Entenderam o que eu fiz aqui? Estava incoerente. Não montou corretamente, não. Porque deu 0, 0. Mas não é porque você está calculando a solução antes de... Não, é porque aqui é I mais 1 também. Aqui é I mais 1. O 0 já entrou aqui, aqui é I mais 1. Pronto. Pronto. A gente pode verificar, né? A solução aqui no ponto 0,9, que é um ponto da minha discretização, lá deu menos 0,1709. Aqui ele tá exibindo menos 0,171. Né? Se a gente colocar aqui 0,2, aqui 192, está aqui, ó. Tá? Então, beleza, agora está correto. Tá? Então, só gente, ajustar índice só, tá? Só para você pegar realmente o que a gente precisa pegar. Agora, a gente já olha aqui que a solução numérica não está boa, né? Se a gente olhar aqui, ó, comparar, a solução numérica não está boa, não. Mas, pessoal, nossa discretização é muito ruim, né? Então, vamos pegar aqui essa parte do código e vamos colocar aqui. Então, nós vamos plotar a nossa solução numérica, que está aqui em o plot, tá? E vamos plotar também, vamos copiar isso aqui, a U exata. Tá? Vou colocar aqui, não sei se isso aqui vai funcionar. Sim. Então tá, a solução exata está em verde e a solução numérica está em azul e bolinhas laranjas aí. Tá? A solução está muito ruim. Muito ruim. Bom, a gente já levou bastante tempo, né, brincando aqui com a programação. O que eu vou o que eu quero que vocês façam em casa? Eu quero que vocês... Bom, eu estou compartilhando esse código aí com vocês. Quem não recebeu o e-mail, por favor, entre em contato para eu poder compartilhar. Vocês podem copiar esse
esse Colab, né, fazer uma cópia dele e brincar com a cópia para a gente não ter que alterar aqui, né, todo mundo alterando o mesmo código, fica ruim. Então, eu quero que vocês melhorem essa discretização. Tá? Quero que vocês melhorem e verifiquem se a solução numérica está convergindo para a solução exata. Então, onde que vocês têm que alterar? Lá em cima no código, aqui, ó, nesse vetor X. Tá? Vocês vão ter que alterar aqui e, logicamente, vão ter que alterar aqui. Aqui, de repente, a gente pode... size off? Não, como é que é o... É length, né? Não é isso, Caio? É length, sem o GH. Pronto. Aqui, pessoal, a dimensão vai ser o comprimento, quer dizer, o tamanho do vetor X menos 2 unidades. Por que menos 2? Porque nos extremos a gente já conhece. Tá? Pronto. Então, basta vocês mudarem essa discretização aqui. Tá? Isso eu gostaria que vocês fizessem em casa. Então, coloquem aqui de h igual a 0,1, alguma coisa assim. Eu confesso que eu estou achando estranho. Eu esperava uma solução um pouquinho melhor. Tá? Então, pode ser que tenha algo errado ainda no código. Então, o que a gente tem que fazer até a gente ter garantia de que o código funciona? A gente tem que pegar um exemplo e rodar ele na mão. A gente chama rodar na mão, o que é? Pegar caneta e papel e fazer as contas que a gente tem que fazer. E verificar se a matriz... Claro, você não precisa verificar todos os elementos da matriz. Você vai verificar um elemento da diagonal principal e um da superior, a matriz é simétrica, isso já basta. Né? Verifica um elemento do vetor também, do vetor independente, e vê o que acontece. E compara com o código. E esse processo tem que ser feito. Né? Vamos tirar da cabeça que programação é sentar, digitar e acabou e posso ir embora. Não. A programação começa quando você senta com caneta e papel e modela o seu problema, depois escreve o algoritmo do que você vai programar. Só então você senta no computador para programar, que é uma etapa que é a mais simples, até, tá? O mais complicado é você modelar o problema, criar os algoritmos, pensar no seu programa, façam isso sempre com caneta e papel, depois programa, e depois tem que pegar caneta e papel e testar. Esse é o ciclo completo de um programador da área de métodos numéricos. Tá? E a gente não tem condições de fazer todo esse ciclo juntos, não. Por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem parte dele em casa. Colocar esse código aqui na tela é fácil, tanto é que eu estou fazendo aqui agora. Tá? O mais complicado eu quero que fique com vocês, quero que vocês testem isso, tá bom? Então, por favor, discretizem melhor o domínio. Primeira verificação, discretizem. Façam 2, 3 discretizações mais refinadas e vejam se a solução numérica está convergindo para a solução exata. Depois, verifiquem se essas saídas, né, esses vetores aqui, estão corretos. Tá? Tem que verificar se estão corretos. Beleza? Matriz e vetor. Combinado, pessoal? Vocês vão fazer isso? Eu perdi aqui uma troca de mensagens aqui. Bom, Antônio, a gente montou o gráfico. Tá, o Rafael, mas não seria o menos um puro que vai para o último? Daí... Isso, exatamente isso, cara, exatamente. Sim, tá, então tá. Pronto. Beleza, tá ótimo, tá bom. Então, pessoal, essa etapa do Galerkin, para a gente fechar ela bem e vocês terem um programinha para resolver essa equação, né? A equação que a gente está estudando pelo método Galerkin, falta só isso, essa etapa que vocês vão fazer, que é verificar agora todo o código, tá bom? Essa vai ser a função de vocês. Isso ajuda vocês também a entenderem como foi feita a programação, junto com o próprio método, tá? O que a gente vai começar a ver a partir de agora é o seguinte: como é que a gente encara a solução desse mesmo problema
pelo viés dos elementos finitos. Então, eu já comentei isso com vocês e vou repetir. O que muda agora é como a gente monta a matriz do sistema e o vetor do sistema. O método dos elementos finitos, no enfoque que a gente dá nessa disciplina, é um enfoque computacional. Então, nesse enfoque, ele nada mais é do que uma outra forma da gente implementar o método de Galerkin. Por que é importante essa outra forma? Vocês perceberam, na aula de hoje, que antes da gente abordar a montagem da função f, do vetor f, dessa forma, para cada função f, a gente teria que calcular de novo no braço, fazer aquelas integrais. E é uma coisa muito chata. Né? Toda vez que mudar um f, tem que ficar calculando. Mudou discretização, tem que ficar calculando. Isso é muito chato. Né? Muito pouco prático, né? na verdade. Então, a gente generalizou um pouquinho, né? Então, o cálculo do vetor f dependeu apenas das integrais de φi por φj. Isso sim a gente pode até fazer na mão uma vez. Beleza. Mas agora, nosso objetivo é generalizar ainda mais. Tanto é que, no final, nós vamos calcular a integral por métodos numéricos. Tá? E qual é a vantagem do método de elementos finitos? É você poder usar qualquer discretização, qualquer função f, que ele se adapta automaticamente. A programação é feita para não importa a discretização, não importa o vetor f, você vai chegar no mesmo sistema linear que chega por Galerkin. Tá? Essa grande vantagem no método de elementos finitos, a gente não observa de forma tão clara assim em problemas unidimensionais. Tá? Porque o problema é unidimensional, é um problema muito simples, as estruturas computacionais são simples, a abordagem, a programação, tudo é muito simples. Mas eu faço questão de apresentar para vocês o método usando um programa unidimensional para que vocês entendam bem essa abordagem, para depois a gente partir para o bidimensional. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai falar de fato de elementos finitos. Tá? E qual é a ideia? A ideia agora é a gente pensar cada segmento da discretização, ele agora recebe um nome, ele não é mais um subintervalo, ele agora é um elemento finito. Tá? E qual é a ideia? A ideia é a gente olhar para um elemento finito e esquecer o resto da discretização. Tá? A gente vai olhar só para aquele elemento finito. E vai fazer a seguinte pergunta: qual é a contribuição desse elemento finito, ou seja, daquele subdomínio, no meu sistema linear? Qual a influência dele na matriz, tá? E no vetor f? E nós vamos estudar essa influência, nós vamos determinar essa influência. Tá? E aí a gente vai conseguir automatizar. Olha, não importa a discretização. Eu sou capaz de olhar para um elemento finito, apenas um, e determinar a contribuição dele no sistema. Depois eu olho para o outro elemento finito e determino qual a influência desse outro no meu sistema. E aí a gente pega cada uma dessas influências para construir um sistema linear. Essa é a ideia do método dos elementos finitos. Tá? Então, nós vamos fazer ele com bastante calma no problema unidimensional, para só depois a gente partir para o problema bidimensional. Tá bom? Alguma pergunta sobre esse blá 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 aqui, dos nossos objetivos? Tá, muito bem.
Então, eu vou parar a apresentação aqui e vamos voltar para... Espera aí, para onde que eu tenho que voltar? Para uma janela. Ué, não está aparecendo a janela. Agora vai aparecer. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou até incluir uma página nova, tá? Então, o que nós vamos falar a partir de agora é o seguinte. A gente vai falar sobre matriz e vetor locais. Tá? Então, vamos lá. A ideia é, a gente tem a nossa discretização. Nossa. Faz de conta que isso aqui é uma linha reta. Tá? Então, a gente tem aqui o xi mais 1, xi menos 1. Né? Aqui em um momento aqui a gente teve o 0, aqui eu chamei de x0, aqui a gente teve o x1, até ponto 1, que é o xm mais 1. Né? E aqui a gente teve o xn. Bom, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o seguinte. Bom, a gente sabe que aqui está a função de interpolação π. Tá? A gente vai olhar simplesmente para um pedaço, tá? Para um segmento desse aqui, ok? Esse segmento aqui, a gente vai dar, ele vai passar a ser chamado agora de elemento finito, tá? A gente vai sempre se referir a ele como elemento finito, qualquer segmento desse. E nós vamos numerar esses elementos finitos da mesma forma que a gente numerou os nós, tá? Bom, eu não sei, não lembro como o livro faz, provavelmente eu vou fazer diferente do livro, não tem problema, contanto que as nossas aulas sejam coerentes com essa definição agora. Eu vou numerar os elementos finitos a partir do número 1. Tá? Então, logicamente, esse elemento finito aqui é o elemento finito I. Tá? Esse aqui é o elemento finito I mais 1. Até a gente chegar ao elemento finito M mais 1. Ok? Essa é a nossa numeração. E o que a gente vai fazer? A gente vai olhar só para esse cara aqui, só para um elemento finito, tá? E vamos desenhar ele aqui. Então, esse elemento finito típico aqui, eu vou mudar, em vez de usar o índice I, eu vou usar agora o índice E, tá? Só por uma questão de conveniência, já que a minha preocupação agora é o elemento finito, né? É de elemento finito. Pessoal, se eu olhar só para esse segmento, a minha função de interpolação, ela tem só essa parte aqui. Essa aqui é a minha φe, certo? Veja, eu estou me restringindo a esse intervalo. Tá? Então, nesse intervalo, eu só tenho essa parte aqui da minha função φe. Agora, aparece uma outra função de interpolação aqui. Aparece uma outra função de interpolação. Qual que aparece? Aparece aqui, olha, eu vou fazer o desenho aqui em cima primeiro. Ó. Aparece aqui a φi menos 1, certo? Que nessa nova numeração aqui, ela é a φe menos 1. Então, quando a gente se restringe a esse subintervalo, aparecem apenas duas funções de interpolação. A parte direita da função φe menos 1 e a parte esquerda da função φe. Tá? Então, ainda olhando, né, sempre olhando só para esse elemento finito,
a gente vai fazer o seguinte, a gente vai redefinir esses elementos que aparecem aqui. Bom, se a gente está olhando só para cá e a gente está esquecendo todo o resto, esquecendo todo o restante do domínio, esquecendo todos os outros nós, esquecendo todas as outras funções de interpolação, a gente pode reescrever esses elementos, esses que aparecem aí, da seguinte forma. Esse nó aqui, eu vou chamar de nó 1 do elemento finito E. Relembrando que esse aqui é o elemento finito E, certo? Então, esse é o primeiro nó do elemento finito E. Logicamente, o nó da direita, ele é o segundo nó do elemento finito E, tá? Eu só tenho 2 nós nesse elemento finito, então é natural que eu numere esses nós de nó 1 e nó 2. Essa numeração, nó 1, nó 2, é chamada de numeração local. Ou seja, eu olho para o elemento finito e numero os nós apenas daquele elemento finito. Tá? Bom, se a gente está numerando aqui os nós, faz sentido também a gente renumerar as funções de interpolação. Essa aqui, eu vou dizer que ela é a primeira função do elemento finito E. E essa aqui é a segunda função do elemento finito E. Então, repara que quando a gente se restringe a olhar apenas o elemento finito, diminui muito o tamanho das coisas, né? Eu tenho só 2 nós, eu tenho só 2 funções de interpolação. Tá certo? É tudo um pouquinho mais simples, menor. Então, quando a gente olha, né, olha para esse elemento finito aqui, a gente pergunta o seguinte: qual deve ser a contribuição desse elemento finito na matriz K? Bom, a gente pode concluir que a gente vai ter, relativo a esse elemento finito E, associado a ele uma matriz, que eu vou chamar de K aqui e o sobrescrito E, ou seja, é uma matriz relativa ao elemento finito E. Tá? Como a gente está desconsiderando todo o restante da matriz, né? Da matriz não, do domínio, a gente está desconsiderando tudo. Então, para mim, aqui vai ter um monte de zero, pessoal. Um monte de zero nessa minha matriz. Ok? Só o que vai acontecer aqui? Como eu tenho só 2 funções aqui, né, como eu me restringir a apenas esse segmento, vamos relembrar, né, a definição dos elementos da matriz K, ela depende do produto dessas funções φ ou do produto de suas derivadas. Né? Então, é sempre a interação entre essas 2 funções. E, mesmo restringindo esse domínio, a gente vê que as possíveis iterações aqui são a interação da φ1 com a própria φ1, a φ1 com a φ2, a φ2 com a φ1 e a φ2 com a φ2. Ou seja, quando a gente olha para cá, a gente percebe que a gente só tem 4 elementos. Eu vou posicionar eles aqui numa posição qualquer aqui. A gente só tem 4 elementos diferentes de zero dessa matriz. Todos os outros elementos são iguais a zero. Tá? Vocês percebem isso? Né? Se eu estivesse olhando para todo o domínio, que é a visão de Galerkin, eu teria essa matriz cheia. Como a gente já... Cheia? Não, né? Teria matriz tridiagonal, como a gente já calculou. Tá? Quando eu me restringo a um elemento finito, esqueço todo o resto do domínio, a gente percebe que a contribuição dele se dá apenas com 4 valores. Tá? Então, nós não vamos armazenar essa matriz aqui, que é uma matriz M, aqui na nossa nota de aula,
ela tem dimensão M por M, né? Não vou armazenar essa matriz aqui. Vou armazenar simplesmente a parte que me interessa relativa ao elemento finito. Ou seja, eu vou armazenar apenas esses 4 elementos. Tá? Então, cada elemento finito, a contribuição dele se dá por meio de 4 valores, que a gente vai armazenar nessa matriz, chamada de matriz local. E essa matriz, pessoal, é uma matriz 2 por 2. Por quê 2 por 2? Porque eu tenho duas funções aqui. Né? Como eu tenho duas funções, quais são as possíveis iterações? φ1 com φ1, φ1 com φ2, φ2 com φ1 e φ2 com φ2. Então, a gente armazena uma matriz 2 por 2. Ok? Bom, como é que a gente... qual vai ser a definição dos elementos dessa matriz local? Tá? Então, a minha matriz... estou chamando de matriz local, ela é uma matriz que eu vou mudar o índice aqui, vou chamar de AB, tá? Então, AB indo de 1 até 2. Repara que quando eu usar IJ, é que são números, é a numeração global, é o número global do nó na discretização. Quando eu usar índice AB, é que é o número local, por isso vai de 1 até 2. Então, a definição desse elemento aqui é a mesma. Só que usando agora a notação do elemento finito. Tá? Vai ser, então, a iteração entre essas funções de interpolação, entre essas duas aqui, ó. Ok? A definição continua sendo a mesma. Tá? Então, aqui, se não me engano, é menos alfa, né? Não me lembro se tem o menos aparece na equação. Aqui eu não lembro se aparece na definição. Alguém se lembra disso? Eu não tenho esse material aqui. Eu acho que é mais, né? No fim das contas, fica mais aqui. Alguém pode tirar essa dúvida minha? Se é mais ou menos? Tá? Essa é a definição aqui, então, dos elementos da matriz local. Tá? Bom, mas e a integral? Qual o domínio de integração? O domínio de integração é o domínio do elemento finito. Então, vai de x1e a x2e. Afinal de contas, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nos restringindo a este elemento finito. Tá? Bom, nesse momento eu preciso perguntar, vocês estão entendendo qual é a ideia? Alô, pessoal? Marcelo, o pessoal está respondendo no Não, chat. eu estou vendo, mas só teve 2 respostas Isso. até agora. Sim. E a sua? É muito importante que a gente entenda essas ideias, tá? Porque esse é o paradigma de elementos finitos. O paradigma de elementos finitos é justamente isso aqui, ó. É isso aqui. É a gente, ao invés de olhar para todo o domínio, a gente está olhando apenas para um elemento finito. Tá? Para um segmento que, nesse momento, passamos a chamar de elementos finitos. E aí eu só renomeei essas coisas aqui. Tá? Eu só renomeei.
Bom, partindo do princípio que vocês entenderam isso, o que a gente pode fazer agora? A gente pode, eu acho importante, antes da gente ver como é que a gente vai calcular isso aqui, calcular essa integral, tá? A gente entender a relação entre a matriz local, tá? Então, a pergunta agora é qual a relação entre a matriz local KE e a matriz global K. Em que sentido? Em que sentido? Repara que agora a contribuição do elemento finito é uma matriz 2 por 2. Mas a minha matriz global tem lá a dimensão dela, é M por M. Então, como é que eu olho para essa matriz 2 por 2 e sei onde esses elementos vão contribuir na matriz global? Essa é a pergunta, tá? Bom, então vamos lá. O que a gente vai fazer para a gente responder essa pergunta? A gente vai, primeiro, vamos definir essas funções de interpolação local, tá? Nós temos o seguinte, que a φ1 é de x, repara, qual é a definição dela? Quando a gente olha, a gente vê que ela é o ramo direito da função, φe menos 1. Tá? E a segunda função é o ramo esquerdo da função de interpolação φe. Então, vou colocar aqui a φ2e. Essa aqui é fácil da gente relembrar, né? Mais fácil. Quando a gente olha para cá, a gente vê que é x menos xe menos 1, dividido por, se não me engano, eu não me lembro como é que a gente criou esse vetor aqui, mas se não me engano vai ser HE menos 1, ou não? Alguém se lembra como é que a gente fez isso? Como é que a gente deu nome? Deixa eu ver se tem alguma dica aqui em cima. É isso mesmo. Então, aqui é HE menos 1, tá? Então, o que eu fiz? Eu reescrevi, tá? Eu estou definindo a minha função φ2, olhando para a definição da função φe, olhando para a definição dessa função aqui, tá? Pegando só o lado esquerdo, e já escrevendo na notação relativa ao elemento finito E. Ok? Bom, e a função φ1? A função φ1, se a gente relembrar, vai ser xe menos x dividido por esse comprimento aqui. Então, vai ser xe menos x dividido por HE menos 1. Bom, mas a gente pode reescrever isso aqui como sendo, bom, esse xe, né, quem é esse xe? Vamos olhar aqui em cima, sempre se referindo aqui em cima. Xe, agora, ele recebe o nome de x2e. Ele é o segundo nó do elemento finito E. Então, ele é o segundo nó do elemento finito E. E essa função aqui vai ficar x menos, o xe menos 1, logicamente, é o primeiro nó do elemento finito E. Tá? Então, nós temos aqui essas duas funções. Tá? Então, aqui a gente pode até colocar a derivada de φ1 em relação a x. Então, menos 1 sobre h, só para a gente deixar aqui já registrado, né? E a φ2 vai ser
1 sobre H é menos 1. É menos 1. Tá? Beleza, definimos. Como é que a gente vai fazer a relação agora entre a matriz local e global? Bom, vamos ver quem é que seria, então, dessa matriz local, o primeiro elemento. Né? Seria a φ1e com φ1e. Então, vai ser a integral de xe menos 1 a xe. Aqui tem um alfa, né? Derivada de φ1e em relação a x. Derivada de φ1e em relação a x. Mais beta xe menos 1 a xe, φ1e dx. Vou reescrever aqui em cima mesmo, usando o novo nome dos nós. Tá? Então, o novo nome dos nós, esse aqui é o primeiro nó do elemento finito E. Esse aqui vai ser o segundo nó do elemento finito E. Aqui também, aqui e aqui, a gente tem, então, o primeiro nó do elemento finito E, o segundo nó do elemento finito E. Tá? De um modo geral, também, a gente que eu já coloquei essa definição aqui em cima, eu já coloquei aqui em cima, né? Isso aqui é só para ajudar a gente, tá? Um pouquinho. Já que eu coloquei aqui, vamos colocar o 1, 2. Logicamente, essa matriz local também é simétrica, tá? Então, vai ficar alfa x1e derivada de φ1 em relação a x, derivada de φ2 em relação a x. Mais beta x1e, x2e, φ1, φ2. Tá? E aqui também o elemento K22, aqui a gente já deduz aqui de cima. Agora vamos pensar o seguinte. Acho que aqui eu vou para a próxima página. Vamos relembrar aqui o elemento EE da matriz global. Beleza, pessoal? Eu estou aqui na matriz global. Olha, não tem ninguém aqui em cima, não tem o Ezinho aqui em cima, então isso aqui é a matriz global. Posição é E, ou seja, um elemento qualquer na diagonal principal. Por definição, vai ser alfa, integral de derivada de φe em relação a x, derivada de φe em relação a x, dx, mais beta φe dx. E a integral de xe menos 1 a xe mais 1. Vimos isso na semana passada. Ok? O que eu vou fazer agora? Nós vamos abrir essa integral. Tá? Como eu estou indo de xe menos 1 a xe mais 1, vamos abrir essa integral. Então, aqui vai ficar de xe menos 1 a xe. Vamos lá, vamos escrever, sem preguiça para escrever. Mais beta, integral de xe menos 1 a xe, de φe dx. Agora, a segunda parte. Alfa de xe a xe mais 1. Derivada de φe dx, derivada de φe dx, mais beta
de XE a XE mais 1, FE. Nossa, nem eu identifiquei isso aqui como sinal de mais. Dx. Tá? Então, não fiz nada demais, só abri aqui as integrais. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai reescrever essas integrais usando a notação de elementos finitos. Tá? Então, vamos lá. O alfa não muda, repara que a integral aqui é de xe menos 1 a xe. Vamos lá para o nosso domínio, aqui em cima. Então, eu estou indo aqui, ó, de xe menos 1 a xe, ou seja, estou no elemento finito E. Ok? Estou, de fato, nesse domínio aqui, ó, nesse elemento finito. Tá? Então, vamos reescrever essa integral. Tá? Então, aqui vai ficar do primeiro nó do elemento finito E ao segundo nó do elemento finito E. Vamos olhar agora essa derivada aqui, derivada em relação a φe. Vamos olhar aqui em cima. A minha φe é essa aqui, ó. Tá? Só que no contexto desse elemento finito, ela é quem? Como é que é o nome dela? Aqui, ó. Ela é a segunda função de interpolação do elemento finito E. Então, vou mudar o nome dela aqui, ó. Vou escrever ela como sendo a derivada da segunda função do elemento finito E. Tá? Estou aqui em cima, né? Estou olhando essa integral aqui. Vou somar com beta. Olha, aqui, ó. De novo, a integral de xe menos 1 a xe. Então, eu estou no elemento finito E. De novo, φe, a gente acabou de ver que é então, a segunda função do elemento finito E. Vamos agora para essa linha aqui, ó. Tá? A gente vai ter o seguinte. Alfa. Repara que agora estou integrando de xe a xe mais 1. Vamos olhar lá em cima. De xe a xe mais 1. Pessoal, eu estou aqui do lado direito. Vou fazer o seguinte, para a gente aproveitar esse desenho aqui. Vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é o xe mais 1. Ok? Quem que a gente vai ter ali? Vou escrever tudo de verde. Ó, a gente vai ter uma função aqui, que é essa φe mais 1. E a gente vai ter a função aqui, que é a própria φe. Tá? Quando a gente olha agora com os novos nomes, né, referentes ao elemento finito, o que a gente vai enxergar? Né? A gente vai enxergar que aqui eu tenho o elemento finito E mais 1. Ok? Que no contexto desse elemento finito, vou escrever sempre de verde aqui, tá? Para não confundir esse novo elemento aqui. Tá? Sempre de verde. Então, esse elemento finito aqui é o E mais 1. Ok? Nesse contexto desse elemento finito, esse nó da esquerda é o primeiro nó do elemento finito E menos 1. E esse aqui é o segundo nó do elemento finito E. Desculpe, eu escrevi E menos 1, mas é E mais 1. Estão entendendo isso? Estão entendendo esses nomes? Para esse elemento finito, esse nó é o primeiro. E esse nó é o segundo nó do elemento finito E. Que, né, são coincidentes. Tá certo? Então, vai ter aqui uma função. Essa aqui vai ser a primeira função do elemento E mais 1. E essa aqui vai ser a segunda função do elemento finito E mais 1.
Tá bom? Então, com esse nome aqui, ó, eu vou copiar isso aqui. Vou colocar ele aqui só para a gente poder enxergar o que está acontecendo, tá? Vou colocar mais embaixo um pouquinho, para facilitar aqui a nossa escrita. Perdi aqui algumas coisas aqui. X, tá? Vamos olhar só o que está em verde aqui, tá bom, pessoal? Porque, olha só, eu estou integrando agora, ó, peraí, que tem um problema aqui. Não, peraí, pessoal. O que eu estou fazendo aqui? Ah, eu estou olhando para o lugar errado. Tem que olhar aqui, ó. Tá até a setinha aqui, ó. Estava olhando para a linha de baixo. Nós estamos agora aqui, tá? Então, vai ser alfa integral de xe a xe mais 1. Então, quando a gente olha para o elemento finito, né? Esse domínio de xe a xe mais 1 é esse aqui, ó. Então, passa a ser agora do primeiro nó do elemento E mais 1 até o segundo nó do E mais 1. Ok? Aí vem a derivada de φe. Bom, mas φe tem um outro nome nesse elemento finito. Φe é essa função aqui, ó. Tá? Então, vai ser a derivada de φ1 do elemento E mais 1 em relação a x. E aqui, logicamente, se repete, né? Derivada de φ1 é mais 1 em relação a x. Beta, estou integrando ainda do primeiro nó do elemento E mais 1 até o segundo nó do elemento E mais 1. Φ2, agora Φ2 desse cara aqui, espera aí, que eu estou de novo olhando para o integral errado. Eu tenho que olhar aqui para cima. Eu tinha originalmente a função φe. A função φe está aqui, ó. Tá? Está em cima desse nó φe aqui. Ok? Então, eu tenho agora aqui a função φe nesse domínio de xe a xe mais 1. Então, isso vai ser φ1 de E mais 1 vezes φ1 de E mais 1 dx. O que vocês acham? Estão entendendo? Pessoal, essa é uma passagem muito importante para entender o método. Deu para entender o que você fez, Marcelo. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu, pessoal, o que foi feito? Só para a gente encerrar, porque eu estou vendo que já são meio-dia, eu tinha esquecido de ver o horário. Bom, agora, pessoal, quando a gente compara essas integrais aqui com essa definição aqui em cima, olha aqui, ó. Com essa definição aqui, olha aqui, ó. Derivada de φ1 em relação a E, dx, derivada de φ1 em relação a dx, φ1, tudo em relação ao elemento finito E, de x1E a x2E. Isso aparece, ó, vamos ver, aqui, ó, φ1E, φ2E, aqui, ó, φ2E. Então, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, que eu vou marcar de amarelo aqui, ó. Esse cara é justamente quem? É o elemento da matriz local relativa ao elemento finito. Posição, olha aqui os índices da função, 2, 2.
Ó, a gente não explicitou ele aqui em cima, mas aqui, ó, imagina que ao invés de 1 fosse 2. Ia aparecer justamente aquela expressão ali, ó, derivada de φ2e, derivada de φ2e, φ2e, φ2e. Integral de x1e a x2e. Ou seja, é o elemento posição 2 da matriz local E. Né? E quando a gente olha... O cursor sumiu aqui. Quando a gente olha... Gente, cadê o cursor? Aqui. Quando a gente olha para essa parte aqui, ó, quando a gente olha para essa parte, a gente percebe que esse cara aqui é exatamente aquela expressão que estava lá, ó. Só que relativa ao elemento finito é mais 1. Tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que esse elemento aqui, da posição que está na diagonal principal, da matriz global, ou seja, K índice é E, então o elemento que está na diagonal principal, linha e colunas iguais a E, vai ser a soma do elemento 2 relativo ao elemento finito E, mais o elemento 1 relativo ao elemento E mais 1. Foi isso que eu mostrei para vocês. Pessoal, já é meio-dia, eu vou encerrar. Mas não sem antes deixar de perguntar se vocês entenderam isso. Se não ficou muito claro, tudo bem, porque na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai continuar fazendo essa conta. A gente vai ver quem são os elementos da matriz global que estão na diagonal superior. Ok? A gente vai repetir esse raciocínio. Ok. Tá bom? Marcelo, Agora, tem como a gente ter acesso a essa parte que você escreveu? eu estou sempre divulgando isso no Google Classroom. Por isso que é importante vocês estarem cadastrados lá. Ah, tá. Eu tenho que ver, que eu acho que eu não estou, então não consegui entrar nisso. Você cadastra lá, porque eu estou colocando todos esses PDFs lá. Tá? Uhum. Eu acho que é importante a gente refazer essas contas para não ficar... Exatamente. Uhum. Exatamente. Não fique só olhando. Porque vocês não vão adquirir isso. Cara, eu vou repetir. Elementos finitos, façam a conta uma vez na vida. E guardem o papel. Então, essas contas que eu estou fazendo, refaçam essas contas. A minha aula aqui é mais uma instrução de como vocês devem seguir as contas, para vocês poderem entender. Mas tudo bem, pessoal, se alguém ainda está em dúvida, não tem problema. Quinta-feira, a gente vai olhar isso com calma. Eu acho importantíssimo a gente fazer isso com calma e que todos entendam. Ninguém pode ficar para trás. Tá? Uhum. Por quê? Porque vocês já estão percebendo que no problema bidimensional, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque o elemento finito não é um segmento. O elemento finito é um quadrilátero qualquer. Tá? É um quadrilátero qualquer. Tá? Eu vou compartilhar aqui o Google Classroom, colocar aí de novo. Eu acho que o código da turma. Peraí, estou copiando aqui. KZ57H. É, isso aí, isso aí. Esse é o código da turma, tá? Não, mas você tem um link da turma? Tem. Eu tenho. Espera aí que eu tô colocando aqui. Gente, a Kellen botou aí o link e o código da turma. Não, tá aí. Mas aí é só clicar aqui nesse link e já tá lá, tá? Eu tô colocando... E os vídeos estão no canal do YouTube. Estão pro meu canal do YouTube. E é só procurar o meu nome completo, tá?
Hoje mesmo vai o vídeo. Olha lá, qual que é? Golart, tá? Golart, não Golart. Tá bom? Só procurar o meu nome completo que tá lá todo o vídeo. Então, quem alguém perdeu alguma aula ou ficou na dúvida, assista o vídeo de novo, manda mensagem, pessoal. Tá aí o meu WhatsApp. Se alguém tiver dúvida, manda. Não, gente, por favor, acreditem em mim. Não deixem dúvida para trás. Não se preocupa com o ritmo da aula. Ah, todo mundo entendeu, menos eu. Porque, gente, temos professores aqui. E a gente sabe que quando o professor senta na cadeira aí, vira aluno. Eu sei porque eu viro aluno quando estou aí. Aí fica com vergonha de perguntar, fica sem graça. Não tem que ter isso, não. Não quero ninguém para trás. Vocês têm que entender cada passo do que eu estou fazendo aqui. Porque é a única forma de entender o bidimensional, que é realmente o que importa. Tá? O unidimensional, cara, Galerkin vocês resolvem. Vou contar esse segredo para vocês. Se vocês aplicarem Galerkin, vocês vão chegar no mesmo sistema linear e vão resolver e beleza. Então, usar elementos finitos para um problema unidimensional, algumas vezes, em alguns casos, é matar uma mosca com tiro de canhão. Tá? Mas eu faço questão de falar o unidimensional bem devagar, que vocês entendam todos os passos, para a gente depois, quando chegar no bidimensional, entender de forma mais fácil. Beleza? Beleza. Então, quinta-feira, 10 horas, eu estou com a sala aberta. Beleza? Tá, joia. Pessoal, obrigado aí pela participação, pela presença, tá? Na quinta-feira a gente se vê. Tá, joia. Obrigado também, Marcelo. Valeu, pessoal. Valeu.